Tempos difíceis ou tempos explícitos? Afinal de contas, nós ouvimos falar de ponta a ponta, né, que estamos vivendo tempos difíceis. Eu perguntaria, difíceis para quem? Né? Porque se nós pararmos para pensar na evolução histórica da humanidade, sempre houve tempos difíceis. Todavia, algumas classes talvez nem sentissem essa dificuldade. Hoje, na pós-modernidade, num conceito atemporal e não mais temporal, né, a crise se tornou explícita e transversal, ou seja, ela atinge todas as camadas de alguma forma, né? Porque vejam bem, algumas camadas estão sendo atingidas em cheio com a ideia clínica da pandemia, por exemplo, né? Algumas camadas estão sendo atingidas em cheio com a ideia clínica da pandemia, com a ideia da escassez financeira, com a ideia do estrangulamento da escolarização, enfim, né? O que eu quero dizer é que, além da crise ser explícita, ela é transversal, mas ela não é linear nas camadas, né? Cada camada de poder, de acordo, né, com a sua localização social, sente a crise de um jeito. É a velha história de que nós estamos todos na mesma situação, mas não no mesmo barco, né? Cada barco, né, tem seus adereços de sobrevivência, né? E por que eu digo isso para vocês? E por que eu volto na discussão da pandemia? Porque nós temos pessoas que dizem que a pandemia, graças a Deus, terminará 31 de dezembro. Não sei de onde é que tiraram isto. A pandemia, assim como outras tantas crises, na pós-modernidade se tornou atemporal. O que é atemporal? Como ela se tornou explícita, nós vivemos o tempo do explícito. Eu pergunto para vocês onde está a nossa privacidade. Se perguntam onde está a nossa privacidade. Nós que trabalhamos agora home office em casa, né? Onde ficam os tempos nossos de convívio com os nossos, né? E isso já era previsto, que nós viveríamos a escassez da privacidade, né? Que nós viveríamos um momento onde, né, talvez o conceito de privacidade fosse extremamente diferente daquele conceito que nós tínhamos. Por quê? Porque vejam só, né? O tempo difícil, ele veio como explícito, mas ele sempre esteve. Nós sempre vivemos tempos difíceis, né? Quando nós discutíamos, por exemplo, né, fatos históricos isolados como se eles fossem temporalizados. E não estou dizendo que em estudo científico eles não são. Mas eu estou dizendo, por exemplo, que nós estudamos a escravidão que terminou, né, num modelo de fato histórico ela terminou. Mas nós ainda temos, né, regimes de escravidão instituídos em casaco de Vison, né? Em casaco de Vison. Então, o que eu quero dizer para vocês é que tempos difíceis sempre existiram. Tempos de curtez, né, da vivência humana, se tratando de reinvenção, isso sempre esteve aí. O que nós não tínhamos antes e temos agora é a possibilidade do explícito, ou seja, né, a tecnologia, a superficialidade, né, a falta de decoro, a capacidade de comunicação em larga escala, sem um filtro de prudência, faz com que nós saibamos, por vezes, em tempo real, um fato que, né, dirimido depois, tem uma outra conceituação que não aquela que a gente viu. Porque a gente viu em tempo real, ele não foi refletido. E quando eu digo refletido, é refletir sobre a ação. Aí alguém pega aquele fato, faz uma reflexão e a gente diz, bom, quando eu vi pela primeira vez eu tinha um entendimento, né? Ouvindo a pessoa comentar sobre, eu tenho outro entendimento. Então vejam que, né, nós sempre vivemos tempos difíceis. O que nós não vivíamos é a natureza do explícito.
E aí vem a psicanálise com a ideia do esclarecido, né? É preciso que se esclareça que pandemia não termina 31 de dezembro. É preciso que se esclareça que ainda temos gente morrendo em larga escala, resultado, internando e morrendo, né? Porque eu não estou falando só do meu território, estou fazendo uma análise de conjuntura, né? Vamos pensar em análise de conjuntura. As pessoas estão morrendo em larga escala porque a gente esqueceu dos boletins. Esqueceu de acompanhar os boletins. Para que acompanhar os boletins se nós podemos agora nos voltar, né, ao período eleitoral, a dinâmica de quem vai com quem, de quem está com quem. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu estou dizendo que nós não temos, e temos que construir isso, capacidade de sermos plurais no olhar. Nós temos que ser plurais no olhar, né? Esta ideia uniforme de ver o mundo, ela já morreu, gente. Já morreu, já foi enterrada, já teve missa, terminou. Ou você se reinventa e revê seus valores diante dos tempos difíceis que sempre existiram, ou sinto muito, né? A coisa tende a ficar mais difícil. Por que a Organização Mundial de Saúde fala que, né, haverá um investimento maciço, pesado em saúde mental? Em saúde mental. Porque nós não estamos conseguindo administrar o explícito. Nós não estamos conseguindo aguentar a verdade, né? Porque quando a verdade, né, quando a verdade não é dita e pode ou não ser entendida, nós optamos por deixá-la lá quietinha, subliminar, né? Em condição subliminar. Agora, quando ela vem com força total e é dito, né, as métricas são estas, ou vocês como civilização se adaptam, ou a coisa tende a ficar mais séria, né? E aí nós nos assustamos porque nós entendíamos que a crise era temporal, ou seja, ela tem início e fim, né? E eu não estou dizendo que a pandemia não vai terminar, mas a pandemia vai terminar e outras crises virão e elas serão anunciadas. Porque nós vivemos no tempo do explícito. Nós vivemos no tempo do explícito. Tanto nós vivemos no tempo do explícito que eu acabei de provocar vocês sobre a nossa ideia de resguardo. O home office veio para mostrar que, né, a nossa privacidade está comprometida. Porque mesmo que eu tenha o tempo para atender em casa, né, como a ideia de tempo mudou, as pessoas sinalizam para a gente quando elas entenderem que é pertinente. E nós, tomados de compaixão, entendendo esse contexto todo, atendemos à meia-noite, atendemos às 2 da manhã, atendemos, né, ao meio-dia, porque foi um WhatsApp rápido, né? Este é o contexto social que está posto. Este é o contexto social que está aí, né? E que todo mundo acha ou imagina que, porque os órgãos oficiais anunciam que a vacina sairá o ano que vem, então 31 de dezembro nós pulamos as ondas, né? As ondas levam a Covid e não terminou, gente, não terminou. E mesmo que a pandemia, que eu duvido muito pelos estudos que faço, né, termine logo no primeiro semestre de 2021, que não terminará, né, mesmo que termine, né, eu quero que vocês entendam que, né, muitas crises serão esclarecidas. Então, quer dizer, essa história mas que tempo é esse? Antigamente não era assim, sempre foi, gente. Sempre foi, só que agora nós temos crises agudas, ou seja, transversais, não importa a classe social, né? E além de serem transversais as crises, isso é importante, né? Além de elas serem transversais, elas são esclarecidas. Por que elas são esclarecidas? Porque os meios de comunicação fazem aquilo que eu disse, nos colocam em tempo real no fato, por vezes até sem reflexão nenhuma, né? A gente começa a jogar o fato, né, a lançar o fato à frente sem termos condições de fazer análise do processo subjetivante do fato. Ou seja, nós não temos elementos, né, menores do fato para nos dar autoridade em maior escala para falar dele. Mas a gente fala, né? Porque a gente viu em tempo real e já imaginou o que é e já está dizendo, não, calma, né? É preciso que a gente tenha conhecimento de causa,
né? Conhecimento de causa implica em reflexão, análise, síntese, capacidade conceitual, enfim, uma série de elementos que não vou dar aula aqui de redação científica nem de análise de discurso, né? Então eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Tempos difíceis sempre existiram, né? Eles são, agora na pós-modernidade, atemporais, não tem tempo para terminar, né? O que vai terminar é um modelo de crise, nasce outro modelo de crise, porque onde há humanos de uma economia neoliberal e capitalista, há crise, né? O que não havia era o esclarecido, né? Pensando na ideia de esclarecido. Então, hoje é esclarecida a ideia de que nós vivemos crises, né? Crises de todas as ordens. Hoje, quem está mandando na mesa é a pandemia, né? Amanhã não sei. E não adianta a gente pular um dia 31 achando que, para primeiro, que a pandemia vai junto. A pandemia não vai junto, né? Eu tenho o entendimento que a Organização Mundial de Saúde, né, já previu que, né, não sabendo lidar com este fato do explícito, de uma crise que é dita, que é falada, né, a análise é: vamos investir em saúde mental, porque as pessoas não estão conseguindo arcar com esse levante de uma nova concepção de situação difícil. Situação difícil sempre teve. O que acontece é, elas estão mais agudas, elas são atemporais, elas não têm tempo para terminar, né? E elas são explícitas, elas vêm ao esclarecido. Então eu gostaria de deixar, né, a vocês essas discussões, porque eu entendo que é importante que vocês, assim como eu, incorporem a ideia de que não haverá um novo normal. Eu já disse isso. Haverá uma nova reorganização social. E aí há quem diga que alguns não sobreviverão a isso. E quando eu digo sobreviverão é no aspecto psíquico. Ou a gente começa a trabalhar o aspecto psíquico para esse novo modelo de reconstrução das estruturas sociais, ou a situação tende a ficar mais complicada. Então, tempos difíceis, atemporais, né? Explícitos pela via do esclarecido. Um abraço grande e fiquem bem.